Bem-vindo a 2026, bem-vindo ao melhor ano do seu negócio até aqui, certo? Voltei para este canal decidida a compartilhar mais. Inclusive, nos meus planos para 2026 estava exatamente isso que eu estou fazendo agora, gravando para o YouTube, gravando para conversar mais com vocês, para conversar e falar sobre temas de uma forma mais aprofundada, assim, a correria daqueles reels, shorts, que você precisa encaixar um conteúdo importante em 30 segundos, em 60 segundos. Não é o meu caso, não gosto de fazer isso, faço por obrigação, mas é aqui que eu gosto de fazer e eu sabia que eu gostava mais daqui. Mas Luana, por que você parou então de produzir conteúdo para o YouTube? Eu tenho duas justificativas que eu encontrei assim ao pensar, ao analisar o porquê que eu pausei. A primeira foi correria. Gente, final de ano, muita coisa acontecendo, escritório e tal, planejamentos. Realmente fiquei um pouco mais corrida mesmo de agenda do que o normal e priorizei outras coisas como certificação de LGPD e tudo mais. E a segunda justificativa é porque alcançou públicos que eu não tinha alcançado antes, eram pessoas diferentes que eu nunca tive nenhum tipo de contato. Eu tenho alguns seguidores no Instagram, né, que é a rede que eu mais produzo conteúdo diariamente, porque eu tô por lá nos stories todos os dias, mas eu tenho lá seguidores, né, que me conheceram por comunidade, seja lá por onde me conheceram, mas nunca uma pessoa que, assim, não tem um conhecido que seja meu conhecido também. E essa pessoa estava lá comentando nos meus vídeos e ao ver isso eu achei sensacional, mas me travou porque eu não conheço quem tá aqui me assistindo. Essa é a intenção do canal, né? Furar a bolha, é conversar com gente que pensa como eu, mas não que necessariamente já esteja inserido no dia a dia ou em comunidades que eu participo, ou tem alguma afinidade, alguma pessoa, né, que nos conecte. Isso me deixou um pouquinho assustada, mas voltei com muita vontade de fazer esse canal ir pra frente e fazer esse canal o meu lugar seguro, onde eu possa falar e refletir mesmo sobre o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido e trocar com pessoas que estejam aí, como você me assistindo do outro lado da tela. Por favor, comente o que você está achando do vídeo, comente também a sua percepção sobre as coisas, porque isso é importante. É importante para mim, é importante para a comunidade, porque a minha intenção aqui é trazer assuntos realmente que não estejam sendo falados, que seja a minha visão específica das coisas, ou o que eu tenho vivido dentro do escritório ou fora dele. Então, eu quero criar essa comunidade mesmo, esse local para que a gente possa trocar. Ok, falei sobre isso só para dizer que vocês vão me ver aqui com mais frequência, então se inscreva no canal e ative o sininho que toda semana agora teremos vídeos neste canal, ok? Vamos lá, vamos torcer por mim, ok? Tipo, vou conseguir bater essa meta. E falando de metas, a gente está no momento propício, o momento perfeito para estabelecer a meta dos nossos negócios, da nossa vida profissional. E é sobre essas metas e sobre o que você não pode deixar de fora quando se trata do seu negócio, seja ele pequeno, grande, não faz diferença, mas o que você não pode deixar de fora do olhar de um advogado. Mas antes de eu entrar logo nos pontos, né, que eu gostaria de lembrar você de considerar no seu planejamento de 2026, e aqui eu tô falando do primeiro trimestre, para deixar a casa em ordem, né, para deixar a sua empresa já nos trilhos. Antes disso, eu quero te fazer refletir. Primeiro, como que foi 2025 para você, para sua empresa? Se você tem uma empresa pequena, muito, né, da empresa pequena eu digo, ou você é um profissional, né, autônomo, ou você já tem equipe, ou você trabalha no mercado tradicional, você tem uma startup. Então, quando você tem essa dinâmica, você é o seu negócio, não tem diferença, por mais de startup, não tem diferença entre o que é o propósito do sócio, qual é a visão do sócio fundador e a startup, né, aquela empresa que está sendo criada. Então, como que foi 2025 para você? Vamos refletir?
Como é que foi para o seu negócio em 2025? Foi bom de faturamento? Foi bom de criar equipe? Não foi bom, não retive talentos, teve muita rotatividade na equipe? Vamos investigar o motivo disso, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Teve inadimplência de clientes dentro do seu negócio? Será por que teve essa inadimplência? Você já perguntou para algum desses clientes inadimplentes por quê? Ou você já analisou com o time comercial por que tantas pessoas veem a proposta, mas não aceitam? Esse tipo de gargalo do dia a dia precisa ser metrificado e analisado nesse momento do ano, né? A partir de novembro até fevereiro, é esse o momento ideal para que a gente possa ver como que foi o último ano e como que a gente quer determinar para o próximo período, para o próximo ano, 2026, e até mesmo se estendendo para 2027. Eu adicionaria nessa análise, nessa reflexão, quais clientes o seu negócio atraiu? Foram clientes bons? Foram clientes ruins, que já tem uma fé, que já vem um contrato meio que assim, assina o contrato já pensando na rescisão, já pensando em como que ela vai sair daquela relação multa e tal, não quero multa, não quero nada, porque se eu não gostar quero ir embora, não quero compromisso. Foi esse tipo de pessoa? Você recebeu alguma ação, né, ação judicial, processo judicial em 2025? O porquê? Você já analisou? Aqui no escritório Jacu de Advocacia eu tenho muito dessa atuação. Eu criei o Jacu de Advocacia exatamente por causa disso. Porque eu gosto de pensar que o problema não nasce quando o estopim tá lá no alto, né? Quando você já tá com processo judicial, você já tá com problema de sócio querendo sair, você já tá com muita rotatividade de equipe, você já tá com um comercial que não sabe fechar negócios. Não é quando isso acontece, são nos pequenos sinais. 2025 foi um ano e eu senti isso dos meus clientes, onde teve muitos sinais. Teve sinais de qual tipo de público você quer atingir, para que você tenha menos dor de cabeça e por isso precise contratar um escritório de advocacia, um advogado interno, alguma equipe para lidar com essa gestão de riscos, porque quando você lida com gente problemática, pode sim, quando você cria coisas de massa, atinge muita gente ao mesmo tempo, é sempre com aquela visão de não, vamos conseguir, mas nem todo mundo consegue. Você cria muita expectativa num público grande, vai ter problema no Reclame Aqui, vai ter problema no WhatsApp, no e-mail, vai ter gente falando mal do seu negócio. E por isso que, quando a gente pega num público que não é tão qualificado, né, exatamente, já está consciente dos riscos, já está consciente de tudo que aquele seu negócio traz, você não tem tanto isso. Então, quando você tem atinge muitas pessoas e umas pessoas muito diversificadas, você precisa ter uma equipe pronta para lidar com essa gestão de riscos. Porque o que eu vi de empresário abarrotado de coisa para fazer, querendo vender, querendo fazer acontecer, mas aí recebeu um Reclame Aqui, recebeu um e-mail, deixou passar, falou, não vai acontecer nada. De repente, processo do PROCON, processo na justiça, multas que são até beiram a má fé, né? Se fosse cobrado mesmo aquela multa, se fosse cobrada aquela indenização. Então, assim, refletir onde que o seu negócio quer chegar. Qual público quer atingir? Porque isso também define os problemas jurídicos que ele vai ter. E a equipe que você vai precisar ter para lidar com isso. Você perdeu dinheiro em 2025? Por que você acha que perdeu dinheiro? Foi porque você não conseguiu atribuir um valor ao seu negócio? As pessoas recebiam um contrato, mas ficavam receosas, sentiam que aquela proposta feita numa call não refletiu no contrato, na qualidade do contrato, na qualidade do contato que você fez depois disso? Será que foi por isso que você perdeu o cliente? Ou será que foi porque tinha ali uma cláusula muito confusa no contrato, ou foi porque você nem tinha contrato e o cliente simplesmente ficou ali o primeiro mês, falou que não queria mais, não tem interesse, você tentou cobrar uma multa rescisória, alguma coisa nesse sentido, mas não tinha contrato. Não tinha ali uma previsão exata do que aquilo ali deveria acontecer, não tinha nem um aviso prévio, né, para cumprir. Será que foi tudo isso? Falando de infoprodutor, nossa, você teve vários pedidos de reembolso, por que será que você teve esse pedido de reembolso, né?
Teve termos de uso exato falando da política de cancelamento, política de reembolso. Será que essas pessoas estão consumindo todo o conteúdo, baixando todo o conteúdo inclusive e pedindo reembolso? Será que isso é viável? É legal? Não é, né? As pessoas estão se aproveitando do seu conteúdo. Por que você perdeu dinheiro em 2025? E vamos pensar em como que a gente pode estruturar o seu negócio para que ele possa prosperar mais em 2026? Para que você não tenha os mesmos problemas? Passada essa reflexão, vamos então ao que você precisa se atentar para 2026, além de tudo isso, de conhecimento, de dados do seu negócio? Vamos lá então. Em 2025, falando de marcas, propriedade intelectual, criações intelectuais, em 2025 você lançou algum produto novo, algum serviço novo, algum nome, alguma logo que represente alguma coisa original sua? Algum software, algum sistema que você está vendendo, algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, mentoria, que recebeu um nome que você pensou com muito cuidado? Isso é uma marca. Ela precisa estar no INPI, registrada no INPI. Será que é possível registrar essa marca? Será que essa marca não está ali descrevendo exatamente qual é a sua mentoria, qual é o seu produto? Será que ela realmente é original e se destaca no mercado? Isso precisa ser pensado. E se você tem realmente alguma coisa original, que você pensou do zero, idealizou do zero, mesmo que ainda não tenha sido lançado, você precisa registrar. Quando falamos de software, sistemas de computador, você também pode registrar o sistema no INPI, o código-fonte em si, aquela criação. Isso tem alguns benefícios e isso eu vou deixar para outro vídeo. Mas é importante você manter esse registro para comprovar que aquele código ali é seu. Então, para parceiros, para investidores, você vai ter um certificado do governo para dizer, olha, isso aqui é meu, eu criei do zero. Isso é importante pensar das criações novas do seu negócio e como que você protege, porque às vezes a gente passa por um ano, faz um tantão de coisa e aí esquece de registrar a marca, de registrar um software. Eu imagino que aconteça muito disso, Aqui não, aqui eu crio um nome, já tá lá no INPI, nem lançou, nem sei como é que vai ser lançado ainda, mas vai estar lá. Igual que no escritório tem um programa de estruturação jurídica, uma consultoria fechada de 6 meses para startups, o Startup Legal. E aí eu planejo criar um curso que também leve esse nome, também todo o propósito da consultoria do Startup Legal. Ele já está lá no INPI, tanto na classe de assessoria jurídica, quanto também na de educação. Isso é estratégia e também pensar no futuro, no longo prazo. Pensar que esse registro de marca nem vai sair agora, daqui a 1 ano e 8 meses, 2 anos, enfim. Então, é preciso já pensar nisso. Mas se você ainda não pensou em 2025, já analisa aí quais são as suas criações e o que você pode proteger. E eu tenho certeza que em 2025 você investiu em atualizar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto. Melhorar. Eu tenho certeza que você fez isso. Implementou talvez uma inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido. E tenho certeza também que você procurou saber melhor de vendas, estruturar melhor o seu comercial, analisar a proposta que você tem, atualizar ela para que passe mais a imagem que você quer passar. Mas você pensou também no contrato que você usa? Se você usa um contrato até mesmo do ano passado, ele já está desatualizado com a realidade do seu negócio, de tudo que deu errado em 2025 que você pode buscar se proteger por meio de cláusulas. Está desatualizado com a linguagem que você quer passar, que você quer se comunicar com o seu cliente. Então, contratos precisam ser analisados nesse momento. Termos de uso e política de privacidade, o pessoal gosta de atualizar de a cada 2 anos, mas as coisas estão mudando tão rápido. Os produtos e serviços estão sendo melhorados com tanta rapidez que a gente precisa analisar anualmente, Se você lida com inovação, se você lida com tecnologia, principalmente. Então, a política de privacidade do seu site, os termos de uso do seu site, eles precisam estar atualizados. Inclusive, política interna. O que sua equipe fez e que você gostaria que ela não fizesse mais?
política comercial, não trate o cliente dessa forma, não use o seu celular pessoal, use o sistema da empresa. O que você viu ali que poderia ser melhorado, ou que você não quer que seu negócio tenha, né, que a sua equipe se porte daquela forma, você pode criar políticas. Seja lá do dia a dia, de como vai funcionar a sua empresa, de qual horário de atendimento, de qual investimento, esse tipo de coisa. No regimento interno, por exemplo. Eu aqui gosto de simplificar. A empresa pequena tem que simplificar. Faz um manual para a sua equipe, por cada setor. Aquele manual vai ter tudo que aquela pessoa precisa saber. E ali vai ter tudo, o dia a dia, de como se portar, o que fazer, o que não fazer, o que espera, o que não espera. E a gente vai melhorando esse manual diariamente, praticamente, né? Sempre que muda alguma coisa, você adiciona lá. E até porque é importante, né, a gente falar de política. Quando existe política, não é simplesmente pra gente criar regra no negócio e acabou. Ah, não, vai melhorar. Não, você vai precisar revisar essa política para ver se está de acordo com o que realmente você quer, ou se deu certo para a equipe. Perguntar, pedir feedback do que está funcionando, o que não está funcionando. E também para você poder colocar, né, trazer uma cláusula do contrato de prestação de serviço que você tiver com essa, ou de trabalho, né, contrato de trabalho de CLT, que você tiver com essa equipe, você vai poder dizer, olha, você não está seguindo as minhas regras e por isso eu vou te dar uma advertência, por isso eu tô aqui te dando uma notificação extrajudicial, né, para que você não faça mais isso. Não retificou a conduta, você pode rescindir esse contrato de justa causa, né? Se o seu contrato com a equipe, também, né, o seu próprio contrato com os clientes, não tiver essa cláusula de rescisão por justa causa e sem justa causa, porque às vezes você só não quer seguir com aquilo ali, mas às vezes é porque a pessoa não está prestando um serviço bom, né? Ou você mesmo não está prestando um serviço bom, o cliente não está satisfeito, precisa ter mecanismos para que a pessoa possa seguir e terminar a relação de uma forma correta, uma forma que já foi acordada. E se você usa inteligência artificial hoje, provavelmente você implementou algo em 2024, 2025, você falou, não, então ok, tá tudo certo. Você já colocou no seu contrato que existe esse uso de IA? Você já pediu talvez autorização quando você compartilha com dados pessoais, né, os dados pessoais com essa ferramenta? Você já pediu para o seu cliente consentimento, autorização para compartilhar? Você já criou política interna de como usar essa inteligência artificial pela equipe? O que não pode ser feito, o que pode ser feito? Terminada, né, essa verificação de atualizações e como que a gente pode atualizar também os seus contratos, as suas políticas, o seu processo interno, vamos falar agora daquelas parcerias que você tem já há anos, ou uma parceria que você fez em 2025, falou assim, vamos ver no que dá, e deu. E tá aí até hoje, sem contrato nenhum. Vamos fazer esse contrato. Você precisa de regras, principalmente na hora que der errado as coisas. Contrato não serve só para isso, tá? Contrato serve para o dia a dia também. Você estabelecer qual é a responsabilidade de um, qual é a responsabilidade de outro, como que vai ser comissionamento, como que vai ser a remuneração. Mas também quando as coisas pegam. Quando a pessoa some e não te fala nada, quando você fica na mão, quando você fica na mão, inclusive com clientes, já ficando na mão também por causa disso. Então é nesses momentos que você precisa ter esse contrato e quando você precisa e não tem como chorar. Vai ter que ou ir para a justiça ou vai ter que pegar, assumir os riscos daquele negócio, daquela parceria que você não criou regras e seguir. Você está pronto para isso? Eu gosto sempre de fazer contratos. Ah, será que vai... Faz contrato. Ali já é um filtro. Nem todo mundo quer ter comprometimento, nem todo mundo quer assinar um contrato dizendo que vai ter multa se descumprir. Ali já é um filtro. Usa disso, usa das estratégias jurídicas para fortalecer o seu negócio. E se você tem sócios ou possíveis sócios, você tem um acordo com essas pessoas? Primeiro, o sócio, você precisa ter um acordo de sócios. Pronto, você já sabe disso. Agora, possíveis sócios que você já está conversando, tem até estabelecido metas, assim, ah não, se você fizer tal coisa e tal, a gente conversa. Você faz esse contrato com essa pessoa,
já se compromete, porque aí ela vai estar mais disposta, porque ela já sabe que se ela cumprir as metas vai ter, então, né, um compromisso, uma responsabilidade de ser efetivada como sócio. Não mantenha ninguém no seu negócio sem ter um contrato. Porque aí, sem contrato, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue exigir que ela cumpra as responsabilidades que você combinou com ela. Exigir também que ela respeite as suas políticas de confidencialidade, proteção de dados, seja lá quais são as políticas internas do seu negócio. O jurídico não é só para dizer não. Não faça. O jurídico é para proteger. Você tem uma ideia, essa ideia, com toda certeza, pode ser protegida com riscos mitigados pelo jurídico. Sempre tem um caminho, mesmo que o caminho não seja exatamente aquilo que você esperava. Tem até aconteceu recentemente aqui no escritório, a gente fez um parecer jurídico para um cliente e ele sonhava alto, ele queria fazer uma ferramenta que fizesse tal, que criasse como se fosse um órgão, que fosse um alvará, né, que desse o alvará ali para as pessoas trabalharem e tal. Eu dei um caminho que fosse mais fácil para ele poder operacionalizar, já criar a marca, criar também um posicionamento no mercado. Falei, olha, você pode chegar até o que você quer, mas é muita coisa para ser considerada. Aí vai ser muito risco jurídico. Vai assumindo risco aos pouquinhos, enquanto você vai fazendo caixa, enquanto você vai criando clientela, enquanto você vai testando se é isso mesmo que você quer. Então, compartilhar todas as suas ideias com o jurídico, ter um jurídico, né, um amigo ali, um parceiro que possa conversar isso com você, ajuda muito a até pensar em o que você não está pensando, que pode ser sim importante para o seu cliente, principalmente se a gente estiver falando aqui de clientes que estão mais conscientes, que vai pagar um ticket maior. Essas pessoas não vão contratar sem cuidados essenciais no negócio, não vão contratar amadores. Se você quer crescer em 2026, não tem mais espaço para você brincar de ser empresário. Você precisa ter estrutura jurídica, você precisa ter estrutura séria que possibilite você chegar onde você quer chegar. Qual desses pontos hoje que eu mencionei aqui é mais urgente para você, na sua empresa, no seu negócio, no seu projeto? Comente aqui. Se é marca, se é contrato, se é retenção de equipe, que aí eu posso entender qual será o tema dos próximos vídeos. Você que viu o vídeo até aqui, parabéns e muito obrigada pela companhia. E não se esqueça de inscrever. Vamos juntos em 2026, estarei aqui compartilhando conteúdos como este, te dando um guia, te dando uma luz e pensando junto com você. Que seja um ano muito próspero e de muito crescimento para o seu negócio e para você.